A agência Novo Destaque apresenta Caminho de Honra. Um novo tempo já começou. Caminho de Honra. Sejam bem-vindos. Oferecimento MS Comercial, importadora e exportadora de alimentos. Adocica Confeitaria. Dona Make. Angel Moda Íntima. Lu Story, moda casual. Glamour, Instituto de Beleza. GR Móveis e Construções. Estilo único, seu novo jeito de vestir. DPVAT Porto Velho. Excel, fórmula do Excel. Programa Pastora Jane e você. Mel Cunha, terapeuta sistêmica. Óticas Pérolas, óculos e acessórios. Caminho de Honra. Olá, muito boa noite. Estamos começando o programa Caminho de Honra. Eu sou a pastora Jane e vou estar com você nesse programa maravilhoso. Lembrando que você pode compartilhar, se inscreve em nosso canal, tá bom? Quanto mais pessoas assistirem, quanto mais pessoas inscritas no nosso canal, mais vidas serão abençoadas. E hoje nós estamos aí com um programa maravilhoso e teremos a nossa terapeuta, uma amiga muito querida, Neice Sanches, e o tema de hoje, gente, é recuperando a saúde emocional através da terapia. Então, o programa está maravilhoso. Eu quero começar com a palavra do Senhor que está em Provérbios 4:23, que diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Vou repetir, porque esse provérbio é poderoso. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Lembrando que nós temos o apoio do programa Caminho de Honra, do estúdio Luciane Pimenta. Ela é design de sobrancelhas, trabalha com micropigmentação, sobrancelha, boca, olhos, revitalização labial, o lash lift também, né? E tudo em cabelos, do corte ao alisamento. Um abraço para minha amiga Lu Pimenta. O endereço dela é Avenida Cândido Rondon, bairro São José, ao lado do Mercantil Sestão. Temos o apoio também de Livraria Semente Semear. A minha amiga Laiane, ela vende bíblias, utilidades domésticas e muito mais. Agora, Semente Semear variedades, né? O telefone dela aqui em Guajará-Mirim é o 981401726. 981401726. O Salão da Lu Pimenta também é aqui em Guajará-Mirim. E olha só, gente, lembrando também que nós temos o apoio da Lu Story. A moda atual você veste aqui, tem vestuários e acessórios femininos, está situada na Avenida Raimundo Cantuária, 5260 Agenor de Carvalho, em Porto Velho. E da Renova também, temos o apoio da Renova, vendas de bíblias, livros e devocionais em Porto Velho, Rondônia e todo o Brasil. Temos o apoio também da Black Cell, troca de
touch, capinhas, películas, caixinhas de som, cabo USB, carregadores, fone de ouvido. O endereço é Rua Nova Esperança, 2517, bairro Nova Floresta, Porto Velho. E atenção, atenção, a Black Sale está dando 20% de desconto em qualquer produto dentro da loja para aqueles que viram anúncio no projeto da Agência Novo Destaque. Maravilha, né, gente? E eu quero também falar da Glamour Instituto de Beleza, beleza, cosméticos e cuidados pessoais. Somos especialistas em mechas e corte, extensão de cílios, atendemos química em geral. E deixa eu falar também da Ótica Bela Vista, a beleza do seu olhar. A loja fica na Rua do Cravo, 2749 Coab, Zona Sul, em frente ao posto de saúde Amorim de Matos, isso, gente, em Porto Velho. E eu quero também falar daqui de Guajará-Mirim, da Grilã Madeireira. Você sabia que a Grilã está dando 10% de desconto em todo o seu estoque de madeira? Tem tábua, ripa, ripão, madeira para cerca, para caixaria e muito mais. E o endereço é Antônio Luiz de Macedo, 4009 Próspero. Então, você que mora em Guajará-Mirim, corre lá na Grilã Madeireira, com certeza você vai aí comprar madeira mais barata mesmo. Gente, olha só, o programa está maravilhoso, porque hoje o nosso bate-papo é com a master terapeuta Aneice Sanches Nogueira. Ela tem 44 anos, é solteira, mora em Guajará-Mirim e trabalha com terapia de reprocessamento generativo, também conhecida como terapia emocional, nos tratamentos de ansiedade, depressão, bloqueio, fobia e medo de falar em público. Então, nós vamos chamar agora a convidada da noite, a Neice, terapeuta Neice. Olá, boa noite. Prazer, Jane, Olá, participar do seu minha programa. querida, boa noite. Obrigada pela equipe. Eu é que aí digo, tá para mim é uma trabalhando por alegria muito trás grande. também. Sim, a Agência Novo Destaque é uma bênção em minha vida. Por falar em Agência Novo Destaque, eu quero mandar uma boa noite especial para a Mel Cunha, ela que também faz o programa. Quando é uma quinta sou eu, né, e outra quinta é ela. Sempre aí, Que bom. isso. É um projeto inovador, né? Nós estamos começando agora, mas muita coisa ainda vai acontecer, muitas novidades nós temos aí para você que nos assiste já desde o primeiro, este aqui já é o terceiro, né, que eu faço, então é uma alegria. Aneice, que bênção ter você conosco. Amém? Amém, glória a Deus. Então, minha querida, deixa eu te perguntar, como funciona o processo terapêutico? Olha, o processo terapêutico ele é simples. A gente trabalha com uma metodologia, né? Nessa metodologia, ele é dividido em fases. A primeira fase é a parte cronológica, a segunda fase é a parte temática, onde a gente trabalha temas do passado, medos projetados para o futuro, e a última fase seria a potencialização. Entre o tema e a parte cronológica também tem a somatização. Quando a gente trabalha a parte da cronologia, que é do zero à idade atual dos pacientes, geralmente somatiza, né, sensações, dores, desconforto, e a gente trabalha os dois juntos. Depois da segunda fase, são acompanhados durante as sessões, né. A primeira sessão, geralmente, é mais para conhecer, preencher a ficha, né, e saber das dores do paciente. Aí a gente traça uma meta, e dali a gente começa a desenvolver a terapia, dentro dessa metodologia. Olha que bênção. Aneice, a terapia pode transformar verdadeiramente a vida das pessoas? Sim, porque ela trabalha literalmente na mente, no emocional. E no nosso emocional, que é o nosso inconsciente, é onde ficam armazenados nossos registros de dor, sofrimento, alegria. E assim, não é só o que a gente visualiza, o que a gente guarda desde a infância, desde o ventre, tem relatos que é desde o ventre que situações vêm aflorando na fase adulta. Então, como, né? Se não estiver reservado dentro de uma caixinha. Nosso inconsciente, ele registra coisas maravilhosas. Não só coisas boas, mas coisas ruins. E a maioria do ser humano hoje, ele tem guardado tanta coisa ruim. A Bíblia mesmo fala, como você citou, que a gente deve guardar o nosso coração,
porque dele procede muitas coisas boas para a nossa vida, né? A palavra do Senhor, ela traz edificação através disso. A terapia, ela é um processo de libertação, querendo ou não, ela é, porque trabalha diretamente com a mente. Quando as pessoas entendem, compreendem que aquilo que elas viveram, aterrorizadas, sofreu, tem peso, elas botam para fora, porque tudo isso a gente trabalha na terapia, bota para fora, externa, elas vão aliviando peso, aliviando, quando vê tá leve, quem não sorria passa a sorrir, é muito bom. Tem outras situações aí. Sim, a criança ela não consegue guardar o seu coração, né? Então ela recebe tudo aquilo que ela recebe na infância, ela vai processando isso, né? E quando é de forma positiva, quando ela tem pais que a amam, que cuidam, ela com certeza vai ter uma vida mais saudável quando crescer, não é isso? Isso. As crianças, elas aprendem primeiramente pela observação, que é chamado aprendizado vicariante. Então, tudo que ela observa mesmo, e ela leva para uma vida. Isso fica tudo no inconsciente, alegria, situações dolorosas, coisas que ela ouve o tempo inteiro, dependendo do que ela vivencia, esse trauma, sofrimentos, uma vida, né? Porque ela se torna uma esponja, ela absorve tudo, ela está aprendendo, ela está copiando. Dali ela vai levar ensinamentos bons ou ruins para a vida. É verdade, isso é tão profundo, sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo, eu já vi várias situações, terapeuta, de pais chamarem seus filhos de burro na frente das pessoas mesmo, falar, não, você não vai ser nada na vida, e aquela criança tem o pai, tem a mãe, os professores como autoridade, então tudo que é falado, ela vai acreditar naquilo, não é? Ela Isso cria cresce com uma bloqueio. baixa estima horrível. Eu sou isso, eu sou aquilo, Exatamente. e pega um peso muito grande, leva para uma vida. Desenvolve bloqueios, dependendo do que o pai e a mãe diz aos filhos, né? Ah, você nunca vai prestar, nunca vai servir. Então, isso gera situações profundas na criança. Até ela se livrar disso e buscar um tratamento. Hoje, eu tenho pacientes que me procuram com 15 anos de idade e surto em sala de aula porque passaram por situações difíceis, abandono, tem uma série de situações. Dependendo do que pai e a mãe diz, gente, adolescente hoje cometendo suicídio, isso a gente não via anos atrás. A educação também era outra, né? Hoje em dia, tudo se machuca, tudo se martiriza. Hoje em dia, nossa educação está meio fragilizada, não se ensina mais o respeito, o amor à família, valores se perdeu. Aí um pai que é para cuidar do filho, deixa de cuidar, deixa de dar proteção, e isso vai ter um peso lá na frente. Adultos hoje que eu atendo, de 54 anos, que sofrem com uma infância de 6 anos, de 3 anos, coisas assim violentíssimas. Estão vencendo a cada processo, né? A cada dia, a cada sessão, vamos trabalhando aos poucos e ele vai eliminando aquele peso, as memórias ruins vão desfragmentando. Então, novas informações são geradas, as pessoas aliviam o peso e com isso vem automaticamente que elas dizem ser curadas, livre do peso, livre da dor. Sim, eu falando com você agora, eu me lembrei de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, que um pai vivia falando para o filho, e a mãe também, que ele ia sempre ser pobre, que ele nunca ia ter nada na vida, nunca ia crescer. E ele cresceu, né, com aquilo e conseguiu um emprego. E ele era bom no que ele fazia, só que aí o chefe dele quis promovê-lo. Quando o chefe dele ofereceu a promoção para ele, a mente dele já começou a se reportar à infância, a lembrar do que o pai e a mãe falavam para ele: você vai ser pobre, vai morrer pobre, você não vai conseguir progredir na vida, e ele recusou essa promoção. Para você ver, né? Glória a Deus. Ele não deu peso, ele não deu importância, né? Aquilo que a gente Exatamente. dá importância tem peso, aquilo que você Isso, não o dá cérebro importância tem processou. peso. O cérebro processou isso, e na hora que foi para ele dar uma guinada na vida dele, o cérebro dele lembrou o que ele ouviu uma vida inteira. E isso foi uma barreira para que ele pudesse ter a prosperidade tão desejada. E ele não tinha na terapeuta, né?
Se torna um bloqueio imenso. É como se fosse uma muralha lá dentro da mente. Essa muralha é muito grande, eu não posso ultrapassar, porque ele recebeu muita informação e essa muralha vai crescendo lá dentro, a gente chama de marcas emocionais. As mensagens pesadas, você é isso, você é aquilo, você vai ser isso, vai ser... Como a gente vê, na visão bíblica, a gente vê que isso são decretos e sentenças, e isso são muralhas que te impedem de chegar ao outro lado. Como eu vou atravessar essa muralha se eu sempre recebi isso? Não, essa torre ela é muito alta, muito forte, você é pobre, você vai morrer pobre. Nossa, isso é uma mensagem muito ruim, muito pesada, tem um peso muito grande. Hoje, eu vejo adultos no fundo do poço, tendo uma sabedoria muito grande, uma inteligência, trabalha muito, mas não desenvolve, porque só olha para o passado, só lembra do passado, não consegue nem enxergar a maravilha que está na sua frente, as pessoas, o emprego, a família, a visão dela só olha para trás, está presa lá atrás. Infelizmente, né? Querida, como é o processo terapêutico e quanto tempo dura o tratamento? Depende de cada um, Júlia, de cada trauma, do que ela viveu. Tem muita gente que, com 5 sessões, a gente resolve tudo que ela traz, né? O inconsciente aflora, a gente estimula isso, o inconsciente traz as lembranças ruins, dolorosas, a gente trabalha uma por uma. Se necessário for, uma sessão, 2 sessões em cada situação de conflito, até que aquilo se elimine lá dentro. Mas tem pessoas que eu estou há 18 sessões, estou na metade do tratamento. Tem pacientes, como as crianças, 2 sessões a gente resolveu o que o inconsciente trouxe. Pode ser que daqui a um ano aflore alguma coisa? Pode, porque o inconsciente, ele é comparado ao mar, ele é denso, profundo, menina, guarda muita coisa. Pode ser que brote daqui a um tempo? Pode, aí volta para eliminar o que surgiu. Mas, assim, a gente começa o tratamento e termina. E pode ser que apareça algo lá na frente? Com certeza. Quando você passa pelo processo, você se livra de muita coisa, você cresce emocionalmente, você já vê situações diferentes, você já não vai ser mais aquela criancinha, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou ser infeliz porque me disseram isso, entendeu? O pensamento muda, você cresce, você amadurece, você se torna uma pessoa mais firme, toma decisões mais firmes, escolhas corretas, porque a pessoa com a mente embaralhada, pela dor e sofrimento, ela faz escolhas erradas, projeta errado, só faz besteira. Não é mesmo? É verdade. Eu conheço idosos que têm ainda atitudes infantis. A gente vê muito, né? Porque estão congelados na informação, no sofrimento. Que não foram tratados, que sofreram muito na vida, né? E têm atitudes ainda infantis. Querida, quais são os progressos mais visíveis na vida de quem faz terapia? O comportamento. Nossa, muda. As minhas pacientes, a cada evolução, a cada sessão, elas vêm e dizem, nossa, eu tô cheia de novidade. Aí aquilo que ela não fazia, ela já começa, olha, eu agi assim, fiz assim, hoje eu penso assim, hoje eu quero viver, antes eu queria morrer, né? Agora eu quero viver. A visão dela de mundo é outra. Aquela nuvem negra que tinha deixa de existir, porque a dor e sofrimento naquela situação, naquela lembrança, deixou de existir, não mora mais lá dentro, desintegrou. Então, eu tenho um projeto do futuro. Se eu resolvi uma situação lá atrás com meu pai, de rejeição, de abandono, eu não vou projetar no meu relacionamento, eu não vou ser uma mulher ciumenta, eu não vou sufocar o meu parceiro, eu não vou aprisionar ele numa bolha porque eu tenho medo de perdê-lo, que nem eu perdi o amor do meu pai. Então, a gente projeta, querendo ou não, projeta. Quando você se livra de uma dor e sofrimento lá atrás, você não vai incomodar o parceiro, você vai ser feliz, isso ajuda até na terapia de casais. Você vai se ajustando, à medida que você trabalha aqui, limpou, tratou, se ajusta. Certo. Querida, qual o progresso que mais te chamou a atenção na vida de um cliente? Lembrando que você pode explicar por que eu estou chamando de cliente, né? Porque assim, eu tenho clientes que eu chamo de clientes e eles dizem que são meus pacientes, mas me chamam de doutora. E eu digo que eu não sou doutora, sou terapeuta, então é cliente.
Paciente é mais para quem está internado, está dói, paciente com a sua dor, e na terapia a gente não fica paciente com a sua dor, a gente vem para resolver e tem que sair resolvido. Certo. Então, qual foi o teu cliente que mais te chamou a atenção? Qual o progresso que mais chamou a atenção na vida de um O deles? progresso foi, a gente descaracteriza os pacientes, né, para não identificar nenhum. Uma moça de uns 30 anos, ela não sorria porque tinha muitas situações sofridas, perdeu muita gente em 3 meses, né, perdeu irmãs, perdeu mãe, então seguiu sozinha, a família ficou bem pequenininha, né, ficou ela e uma tia, ficou muito pequenininha, então ela sofreu muito, ela veio com o processo terapêutico, né, nós começamos 3 horas de sessão, porque ela queria assim, e assim eu continuei, 3 sessões seguidas. Na segunda sessão, eu vi pela primeira vez o seu sorriso, né, e na fichinha ela descreveu que não gostava do sorriso, porque era feio, era sem graça, era triste, porque era a visão que ela tinha dela. Ela tinha tanto sofrimento, dor dentro dela, que ela era incapaz de sorrir, de se olhar no espelho e se achar bonita. E eu disse, você tem o sorriso de uma criança, você tem um sorriso doce, e é assim que eu te vejo. E continuei para a terceira hora de sessão, terminamos, resolvemos outras situações mais pesadas, né, que foram as perdas. Ela saiu sorrindo, né, e ela sorria, eu falei, externe esse sorriso, você tem um sorriso cativante de uma criança, não esconda isso. E quando eu saí na rua, essa semana, a encontrei, né, aí disse, puxa, já me recebeu com um sorriso lindo, que antes era bem tristinho, não tinha sorriso, já me recebeu com um sorriso lindo. Olha, a gente precisa marcar a próxima sessão. Eu falei, tudo bem, essa semana a gente já marca, né? Mas, assim, o resultado que eu vejo é visível, é na face, né? Um coração alegre, a formoseia o rosto, uma mente curada, um corpo saudável. Esse é um dos progressos maravilhosos. Verdade. Você acha que com essa pandemia aumentou aí os casos de pessoas ansiosas, pessoas com fobias? Na pandemia, muita gente, além das perdas que houve, né, já gera depressão, muita crise de ansiedade, muita gente, eu vou morrer, desenvolve síndrome do pânico, porque uma coisa vai ligando a outra, são pesos, né, aí vai evoluindo, vai ficando pior, se não buscar ajuda, piora. Muita gente com crise de ansiedade, é uma coisa que pode ser trabalhada com facilidade, ser resolvida, ser controlada, e até mesmo ela evoluir para uma cura se procurar o tratamento correto. Olha, é como a terapia está relacionada diretamente à libertação, terapeuta? A libertação da mente. Quando você tem uma mente livre, você tem pensamentos claros, você toma decisões corretas, você não entra numa situação que vai te levar para o fundo. Quando você tem clareza nos pensamentos, você tem uma vida diferente. Você não fica lembrando da dor e do sofrimento ali, presa àquela situação, que vira como se fosse uma cadeia, né? Você fica presa numa cela e dali não sai, só chora, chora, chora e não muda. Quando você resolve sair dessa cela, olhar para o horizonte, você começa a enxergar o mundo de outra forma. Gente, a terapia tem efeitos maravilhosos, a gente tem noção das pessoas que saem, liberta, curada, transformada. Eu atendo a maioria dos meus pacientes hoje, né? Eu tenho muita gente que eu trabalho no meio evangélico, né? Que são de diferentes igrejas. Como tem gente dodói, né? Da mente. E o que mais Deus fala na sua palavra? Que a gente deve guardar nossa mente, guardar o coração. É disso que ele fala. Se eu entendo lá na palavra que eu devo perdoar, que eu não devo guardar mágoa, eu devo perdoar, eu tenho que fazer um esforço. Se eu não consigo, eu procuro uma ajuda, tratamento psicológico e tudo. Quantas pessoas eu ofereci tratamento psicológico e estou atendendo hoje, graças a Deus, elas estão evoluindo com uma cura, até a comunicação com Deus dela melhorou. Tem umas que disseram assim, a Neice foi batizada no Espírito Santo, porque não conseguia, aí estava bloqueada, e toda vez que eu ia lá na frente, bloqueava.
Glória a Deus. Anaís, nós conhecemos o maior terapeuta da história da humanidade. O maior terapeuta da história da humanidade se chama Senhor Jesus Cristo. Sabe por que eu digo que ele era também um terapeuta? Por quê? Porque aquele gadareno, lá da cidade de Gadara, ele estava com as suas emoções completamente presas. Ele estava encarcerado, completamente encarcerado nas suas emoções, tanto que ele já nem se vestia mais, né? Andava nu, estava completamente já alienado, né? E foi só um encontro que ele teve com o maior terapeuta da história, ele saiu dali transformado. Isso mesmo. Agora, você imagina o nível de dor que o ser humano chega para ficar desse nível, né? Andar nu, acorrentado, outros se jogando no fogo, tentando contra a própria vida, porque a dor é insuportável. Glória a Deus que Jesus enxerga lá dentro, nos sepulcros, o que ele viveu. Verdade, o que ele viveu para ter chegado daquele nível, né? Pois não é? Eu fico muitas vezes imaginando, mas nós temos também um terapeuta maravilhoso, que foi o Senhor Jesus, que foi que é, né? Querida, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos. E você que está ligadíssimo nessa programação, e se inscreve no canal, ativa o sininho, vai compartilhando para que mais pessoas sejam abençoadas, porque o nosso bate-papo está apenas começando, né, Anaís? Temos muita coisa ainda para ver, para falar. Bem conhecido. Isso, essa área é muito ampla. Eu estava com a Anaís hoje nos bastidores, a gente conversando sobre isso, porque é um assunto que muito me interessa. Eu fiz o curso de miniterapeuta, né? Então, é um assunto que muito me interessa. Porque o professor estava lá falando das experiências que ele teve, a Anaís depois vai estar comentando um pouco sobre isso, porque ela assistiu várias vezes, que ela fez o curso todo, ela lembra, né? Tem situações, assim, que eu fiquei... tem situações, nós vamos estar falando depois do intervalo sobre isso, mas já estamos de volta, não sai daí não. No cenário atual, a palavra-chave é cuidado. Com a pandemia do novo coronavírus, a MS Comercial atua com ainda mais segurança e responsabilidade em Rondônia, Acre e as exportações para a Bolívia. A MS Comercial está focada em levar o produto certo da maneira certa neste momento de incertezas. MS Comercial. Vamos todos ficar bem. Olá, hoje eu vim falar para você sobre a Ótica Pérola, que já inaugurou, gente. Então já agenda o seu exame, ela fica localizada aqui na Avenida Calama, 6502, próximo a Andréia. Vem pra cá, vem conhecer. Venha conferir a variedade de óculos que tem. Já agenda seu exame, estão com uma ótima promoção. Vem pra cá, vem conhecer essa loja, tá maravilhosa, gente. Corre! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. I like you,
I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Estamos de volta nessa programação maravilhosa. Não esquece de se inscrever em nosso canal, ativa o sininho, tá bom? Compartilha essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Carson, pega aí para mim o Mulheres em Destaque, que vai acontecer dia 9 de março. O vídeo vai ser... Dia 9 de março, nós teremos esse programa maravilhoso, com 4 horas de duração, Mulheres em Destaque, tá? Vai ser o conteúdo de qualidade e muitas surpresas para você, mulher, que vai estar conosco. Convidamos também os homens a estarem participando, né? Eu quero aqui falar para você da DPVAT Porto Velho. A DPVAT Porto Velho atende todo o estado de Rondônia de maneira online. Serviços prestados, LOAS, BPC, amparo deficiente idoso, salário maternidade, etc. Serviços Meu INSS, seguro DPVAT. Ajudamos você a receber sua indenização. E eu quero falar também, gente, da Adocica. Coloca o vídeo para mim da Adocica. Promoção exclusiva do Adocica e a Agência Novo Destaque. Você que assistiu o anúncio do Adocica no projeto digital da Agência Novo Destaque ganha 10% de desconto nos seus pedidos até fevereiro. Aproveita e encomenda o seu o mais rápido possível. Promoção exclusiva do Adocica e a Agência Novo Destaque. Você que assistiu. Você viu aí esse vídeo maravilhoso da Adocica Confeitaria. Estou indo em Porto Velho, não vejo a hora de me deliciar. Quando eu vejo esse vídeo, já imagina aí o sabor que tem a Adocica. Quero falar para você também da GR Móveis e Construções. Faça uma visita, gente. Fica na Avenida Princesa Isabel, 4482. Pensou em móveis e construções? Pensou em GR Móveis e Construções. E olha só, eu quero falar para você também da Dona Make. Preços a partir de R$10. É só você fazer uma visita. Ela tem tudo de melhor na linha de maquiagem. O endereço é Rua Maringá, 2670, Ulisses Guimarães, Porto Velho, Rondônia. Falar também da TT Salles, consultora Romanel, lindas semijoias, para você ficar ainda mais bonita. TT, um abração para você aqui da equipe, tá bom? Desse programa Caminho de Honra. Mas vamos chamar de novo a terapeuta Neice, para a gente continuar com esse bate-papo maravilhoso. Amém, glória a Deus. Isso, querido, estamos de volta. Agora, deixa eu te perguntar, Neice, criança pode fazer terapia? Sim, desde que ela possa interagir com a terapia, né? Dos 4 anos em diante, se ela tiver entendimento que você pergunta para ela, porque tem criança que hoje que ele é bem inteligente, outras são mais devagarzinho, mas se ela, que você pergunta, ela interage, fica fácil. E nesse caso é pouquinha coisa para resolver, irmão, oh meu Deus, porque são crianças, né? A partir dos 4 anos, se ela puder interagir, tranquilo. Sim, e vamos imaginar que a criança tem algum medo, por exemplo, medo de cachorro. Eu vi um vídeo que me chamou bastante atenção também, que uma criança foi curada desse medo de cachorro, né, com o terapeuta. Isso. É fácil, é simples, né? É só trabalhar a lembrança, né? A gente trabalha a lembrança,
A gente faz os exercícios que a gente trabalha com os adultos também, mas de uma forma mais lúdica, que a criança tem que entrar no mundo dela, tem que participar, tem que se envolver, né? De uma forma mais carinhosa, cativante, de uma forma de brincadeira, né? A gente vai conduzindo o processo e fazendo, refazendo, até que ela se liberta do medo. Aí a maior prova disso é se ela chegar perto de um bichinho novamente, né? E querer pegar. Aí você vê que ela tá 100%. Tem que fazer o teste. Sim, Test drive. verdade. Então, Aneice, vamos imaginar aqui uma cena. Tem um casal que ele está no sofá, né, com o seu filhinho pequenininho, seu filho de 3, 4 aninhos. E aí, o marido é forte, não tem medo de nada, mas a mulher tem medo de barata. E aí, de repente, passa assim por ela uma barata. E essa mulher vai dar aquele grito, né? E a criança vai tomar aquele susto naquele momento. Viu a mãe gritando, a barata pequenininha, mas para a mulher é um monstro, né? Aquela criança vai ter medo de barata? Com certeza, porque ela está aprendendo. E assim, a mãe tem fobia visível, né, gritante, e o filho vai aprender por observação, provavelmente, né? E também não é só o que ela ouve ou vê dos pais, ela copia, defez. Então, assim, tem criança que ouve da mãe, homem não presta, homem é isso, homem é aquilo. Ela cresce com Exatamente. isso. Olha só a situação que ela leva para a vida. Aí, mais tarde, quando ela crescer Exatamente. e ficar na fase adulta, vai haver confusão aí, muito séria, entendeu? Porque todos os relacionamentos que ela tiver briga, ela já vai logo lembrar daquela frase lá de trás. Homem não presta, bem que ela disse. Homem não presta. E ela mesmo se destrói emocionalmente, porque ela trouxe uma situação lá de trás que não é tratar. É peso, destrói. É verdade, por isso que é tão bom, eu aconselho porque eu sou pastora, né? É tão bom a gente ler a palavra, porque lá na palavra ela vai ensinar os pais honrarem filhos, o esposo honrar a esposa honrar o esposo, mesmo que haja uma ruptura no relacionamento, mesmo que haja separação, os pais que conhecem a palavra nunca vão falar mal do outro cônjuge, né? Por quê? Porque eles sabem que se ele estiver falando mal do cônjuge, o filho vai ficar triste com essa situação, não vai muitas vezes compreender quando é pequenininho, né? Não é só a situação dele falar, ou ele agredir. A criança, ela sofre, ela vê aquilo ali, aí ela fica com medo no futuro de se relacionar, quando ela vê alguém, e por incrível que pareça, ela só atrai situações assim para a vida dela. Aquilo que eu não quero, inconscientemente eu atraio, se torna um imã. Os relacionamentos delas serão do mesmo jeito que o pai, né? Se o pai bate na mãe, ela vê isso, poxa, eu Isso amo é ele bate inconsciente, na né? minha mãe, eu amo ela. E o que ele faz? Ele não tem poder para interferir, ele leva isso na vida, ele começa a sofrer, porque, poxa, eu fui incapaz, não ajudei a minha mãe, eu fui fraco, mas ele era pequeno. Eu tenho situações assim que eu estou trabalhando, né? Que hoje ela diz para mim, eu não podia ajudar, eu era pequena, não tinha força, e ela apanhava, e eu sofri muito porque eu não podia ajudá-la. Isso causa um trauma muito grande na criança. E todas as vezes que o marido dela atualmente se comportava de uma forma que lembrava o pai, era um gatilho que ativava, nossa, ela surtava. O que ela fez? Ela pegou a faca e foi para cima. E ninguém mais vai fazer mal a minha mulher nenhuma, porque eu posso me defender. Então, ele não só batia, provavelmente, na mãe, na filha também, né? Em defesa, metia o cacete. Aí, quando ela cresce, vivencia a mesma situação, hoje eu posso me defender, ela vai passar para agressão. E cada relacionamento vai ser pior que o outro. Trabalhamos na infância toda, hoje ela está livre disso, ela não quer mais ficar ninguém, glória a Deus. Hoje ela está bem no relacionamento, casou de novo, hoje ela está bem, é uma mulher de Deus, está tranquila, graças a Deus venceu isso. Depois de curar do trauma, quem tem, por exemplo, pais abusivos, né, com a esposa e encontra o marido abusivo, que você falou é verdade, atrai mesmo, né, aquele histórico. Depois de curada, de liberta, aí vai encontrar felicidade, né? Isso, vai encontrar felicidade, porque não tem mais aquela nuvem ali que está atraindo coisas negativas. Pensamentos negativos atraem. É igual a fé.
A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas acredita que vai realizar-se, né? A gente tem um projeto, não, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu oro em cima disso, eu tenho fé que vai se realizar, e o medo é a mesma coisa. Não, vai acontecer, vai acontecer. Se eu sair ali, eu vou ser assaltada, e se eu ficar com aquele medo, eu vou atrair. É a mesma coisa da fé, a mesma força da fé, é a força do pensamento. É isso que gere a vida das pessoas. A dor e o sofrimento, como eu te falei, você fica canalizado naquilo ali tem um poder de destruição imenso. Agora, quando você muda, limpa a tua mente, se torna uma pessoa transformada, a sua mente muda de direção, você começa a ter clareza, sonhar, ter projetos, relacionamentos mudam, mano, a vida, outra coisa, maravilhosa. Verdade, verdade. Casais idosos também podem fazer terapia? Pode. Muitos idosos, eles tomam medicamento, né, diabetes, depressão, isso não influencia, pode fazer. Se toma algum remédio controlado, ele tem que fazer o processo terapêutico no momento que ele esteja acordado, bem disperso, porque alguns medicamentos dão sono, né, e deixam a pessoa mais aérea, mais lenta. Aí, para esse processo, ele tem que tomar, de preferência, se ele toma de manhã, ele tem que fazer a terapia à tarde, que é para ele estar já disperso, bem disposto, para poder fazer o processo. Porque ele vai trabalhar a mente, ele vai trabalhar as lembranças, então, aquilo que dói, que incomoda. Então, tem que estar bem lúcido. Certo. Tem até terapia de casais também, né? Sim, a De terapia de casal pode casais. fazer, né? Cada um, quando ele se resolve os traumas, os dois se ajustam depois. Terapeuta, como a pessoa pode cortar um surto? Cortar um surto, ela pode fazer exercício de relaxamento, né, de relaxamento profundo. Primeiramente, a gente tem que saber o que é surto, né? As pessoas, quando elas estão em surto, elas estão agitadas por alguma situação de medo, né? O corpo da gente, o cérebro da gente envia informação para o pâncreas, dizendo que você está numa situação de perigo. Tipo assim, ela sofreu um trauma lá atrás, né? Foi assaltada numa rua escura, então eu criei um medo de rua escura. Então eu vou associar todas as vezes que eu estiver namorando no escuro, vou ficar desesperada. São situações que a mente guardou, registrou, e todas as vezes que ele lembrar ou passar por uma rua escura, o organismo dele manda, o cérebro manda informação para o pâncreas produz muita adrenalina. Adrenalina é o neurohormônio do medo e do pavor. O que acontece? É para ele correr, fugir ou lutar, né? É o hormônio da luta que a gente fala, luta ou fuga. Só que ele em excesso, ele dá dor no peito, dá dor na garganta, a pessoa começa a se sentir mal. E aí, em alguns casos, tem pessoas até que infartam, né? Porque não buscam ajuda. Mas, assim, quando você aprende a controlar isso, através da respiração profunda, o corpo começa a produzir citocina. Citocina é o hormônio natural do relaxamento. Quando a gente faz a respiração correta, né? Puxa pelo nariz profundo, enche bem o diafragma de ar, solta bem devagarzinho. Isso no corpo aqui dentro produz um efeito relaxante. O corpo produz citocina, você relaxa naturalmente. É assim que é cortado o surto. Só que umas 2, 3 geralmente a gente instrui fazer 5 vezes de manhã, né? Pela parte da tarde, 5 vezes. À noite, eu dormir 10, 15 vezes, dependendo da sua agitação do dia, porque isso ajuda você a relaxar, ficar calma, tranquila, cortar um surto, né? No caso de um surto muito mais agitado, tipo, passou um acidente, a mulher está fora de si, amiga, respira, olha para mim e faz. Tem que ter alguém para orientar, porque sozinha, se ela estiver numa situação de um acidente, como eu te falei, ela está em choque, ela não consegue pensar, raciocinar e fazer sozinha. Agora, se for só uma agitação, um nervosismo mais tranquilo, né, ela consegue se acalmar. Mas, né, numa situação mais difícil, ela precisa de orientação. Sim, conversando com você agora, eu me lembrei de um amigo meu lá no Acre, que ele tinha surto toda vez que ele via uma aranha. Nossa, Pois é, era provavelmente tinha alguma situação de aranha, fobia, né? Mas às vezes as situações estão relacionadas a situações, não é só a aranha em si, né? Sinal de desproteção, alguma coisa assim. Eu tenho um caso de uma lagarta, né? Oh, meu Deus. A situação que eu vi a lagarta, a senhora, na infância dela, alguém jogou uma lagarta nela,
E ela associou a lagarta. Ela odiava lagarta, não podia ver lagarta, gelava quando via lagarta, passava mal quando via uma lagarta. E veio o processo, né? A gente trabalhou essa questão da fobia. Aí, quando estava resolvendo a história da lagarta que ela tinha visto na casa dela nos dias atuais, brotou aquela lembrança da infância, né? Que era, na verdade, ela associou a lagarta, né? Mas o que ela tinha era raiva da menina. Ela manifestou vontade de matar. São coisas assim que afloram, né? E foi trabalhar isso, ó. Então, quem você queria matar não era a lagarta, era a pessoa que jogou a lagarta em você. Ela disse que queria matar, não trincava os dentes, endurecia os pulsos, porque manifesta, as reações afloram. Aí eu perguntei, quem tá aí? É uma criança de 6 anos, uma senhora de 54. Aí ela olhou para mim e só falava da raiva, entendeu? Ela só conectava a raiva, ela não se conectava ao tempo presente. Porque, assim, as lembranças, as dores, ela não tem tempo. Ela aconteceu 5, 10 anos atrás, mas quando você lembra, ela dói hoje. Não existe, para o inconsciente não existe presente, passado, ela existe hoje. Então, ela dói hoje. Todas as vezes que você lembrar e não resolver, vai doer muito, sempre. Hoje ela está curada, Sim, na libertação, a gente está liberta. Na libertação, na libertação, a gente costuma dizer, quando acontece um caso desse, que a pessoa ficou presa aos 6 anos, né? No caso Ela dela. ficou presa, bloqueada ao medo, à raiva, à vontade de matar, porque são as situações que afloram, né? Por isso que quando ela via a lagarta, ela era agressiva, ela matava, ela xingava, mas assim, ela não deixava de ficar com muito medo, gelava, suava frio e ficava apavorada. Mas são reações naturais, né, do medo. Sim. Olha, minha irmã, dificilmente ela toma banho em rio, porque quando ela era pequena, ela caiu no rio. Quase morreu afogada, então ela tem ainda um pouco de trauma de água, assim. Na piscina, quando não é muito fundo, ela vai, ela nada, mas rio, ela tem mais Precisa vencer o dificuldade. medo. Precisa trabalhar isso, porque isso vai prejudicar ela em outros sentidos. Por exemplo, se uma criança cair perto dela e ela tiver a possibilidade de socorrer, ela não vai socorrer, porque ela vai paralisar, ela vai travar diante do medo, porque em vez de ela prestar socorro, ela vai se tornar a vítima, entendeu? Isso bloqueia, isso paralisa as pessoas. Tem pessoas que ficam com deformidades no corpo resultantes de transtornos emocionais relacionados a seus genitores, verbalmente abusivos ou excessivamente autoritários. Existe cura para esses casos? Existe, né? O meio terapêutico, todos que procuram um tratamento, você resolve a raiz do problema, que é a lembrança dolorosa, né? Quando ela é eliminada, o corpo normalmente volta, né? A gente tem casos na terapia de pessoas que sofreram, né, com a criação, a mãe era alcoólatra, né, e devido à situação, ela cometeu suicídio na frente da criança, e essa criança ficou, né, a pálpebra dela caiu, correspondente ao lado feminino, né, que é o lado esquerdo, caiu, ficou com o olho caído, né, a pálpebra dela riou e quase fecha o olho inteiro, mas por quê? Porque ela não queria ver aquilo ali trouxe muita dor e sofrimento, ela presenciou a morte da mãe dela, ela era uma criança, ela não podia defender, ela não podia socorrer, então, gera uma série de situações, e ela foi criada pela avó, a avó falava horrores, aí você imagina como é que ela ficou na fase adulta, né? Só o tratamento resolve. Se ela fizer buscar ajuda terapêutica, né, nessa metodologia que a gente trabalha, se essa pálpebra caída vier dessa situação, à medida que ela for tratando, curando, o rosto volta sim para o lugar, volta tudo para o normal. A tendência é voltar, né? E no igual caso aquelas pessoas que têm derrame facial, né? O pessoal fala derrame facial. Com terapia, com tratamento correto, volta ao normal. Certo. Existem também situações de casais que um dos cônjuges trai, e isso pode também levar a reações no corpo. Eu gostaria que você falasse do caso que você também aprendeu, e eu no mini curso de terapeuta, que você sabe com mais detalhes, mas eu acho esse caso, assim, nossa, incrível, do
do noivo que foi e pegou, né? Você vai contar aí, pô, não vou nem falar os detalhes, você vai saber contar, que eu quero que as pessoas entendam que uma traição pode causar na vida de alguém. Sim. No caso, ele estava prestes a casar, né? Ele vivia, se preparava para o casamento dos sonhos, a noiva era tudo, e ele precisou fazer uma viagem de trabalho. Aí, como a viagem de trabalho foi mais curta, ele resolveu voltar antes do tempo. Aí ele pegou a noiva dele, né, fazendo suruba com um casal, né, que hoje a gente chama de orgia, né? Que ela estava tendo intimidade com um casal. Então, isso que ele viu paralisou ele, travou ele de uma forma tão grande que bloqueou ele, né? A vida dele, dali em diante, ele ficou depressivo, ele ficou muito mal. Então, ele precisou de ajuda psicológica. E, assim, ele fez todo o tratamento psicológico, mas um dia, quando ele estava no shopping, ele passou por uma loja, no sexy shopping, né? E ele sentiu o perfume da loja. O perfume da loja era o mesmo que estava lá no quarto dele no dia que ele chegou e pegou a noiva, entendeu? A gente não tem só memórias visuais, a gente tem memórias olfativas, a gente tem registro, né? Nos ouvidos, nos olhos, no paladar, no olfato, então são registros emocionais. Ele trabalhou o que ele viu na terapia, ele se curou e se libertou do trauma, só que ficou um registro. No momento que ele passou e sentiu o perfume, aflorou tudo, ele paralisou, travou, ele não conseguia sair do lugar. É como se ele tivesse totalmente imóvel, né? Ele não conseguia sair do local, né? E chamou o profissional foi até o local, auxiliou ele, voltou para a terapia, fez todo o processo e ele se libertou daquilo. Né? Foi o nosso professor, Jair, oh, glória, nome abençoado. Isso. Não, e a sorte dele é que ele estava no shopping e o Jair estava no shopping também. Quando ele ligou para ele, ele estava no shopping. O terapeuta dele estava no mesmo local, né? Olha aí, não existem coincidências, Exato, viu? foi um acaso. Um acaso da vida dele estar ali naquele momento. Pois não é? Muita sorte dele, não? E ele realmente ficou com um lado da face, não foi paralisado. Demorou um tempo para ele recuperar. A face dele, além da depressão, né, que deu nele, a face dele paralisou. É o lado esquerdo, correspondente ao lado feminino. Mas hoje ele está bem, viu? Voltou pro lugar. Eu acho que o que mais pesava na mente dele era saber que todas as pessoas daquela cidade, a maioria, que ele era muito conhecido na cidade, era empresário, né? Que as pessoas sabiam, souberam da traição. Foi difícil. A depressão dele foi por causa disso, ele se isolou mesmo, né? Poxa, muita gente conhece ela, sabia, ia pro nosso casamento, e de repente ela faz isso, todo mundo fica sabendo, olha só, né? A imagem dele, como ficou, abalou emocionalmente, com certeza. É verdade. Então, esse é só um dos casos que a gente está contando. Tem tantos outros casos que o doutor Jair fala, né? Fora que a gente já viveu por fora, né? É, verdade. Então, querida, qual foi a motivação que você teve para a sua formação como terapeuta? Motivação que eu encontrei foi ajudar as pessoas mesmo. Quando eu ia à igreja, eu sentava no banco e dizia assim, Deus, eu não quero ficar só sentada nesse banco, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar as pessoas. Eu sinto necessidade dentro de mim, né? Aí um dia Deus usou um anjo, pastora Jane, levou lá um link onde ele fazia propaganda do curso da terapia. Ai, me enfiei de cabeça, né? Gostei muito, e já passei por todas as fases, 2 anos de curso, eu fui mastigando tudo, pensa. Mas, assim, ainda tem outras especializações que eu pretendo fazer, em nome de Jesus vai dar certo, para alcançar mais vidas, né? Foi um progresso muito grande na minha vida, me libertou também, porque durante as aulas a gente se cura, se liberta, Deus trabalha de uma forma maravilhosa através do processo, né? É libertação. Eu lembro que eu sentia na minha adolescência uma tristeza muito grande e eu não sabia dizer o que era, né? E nem dizia para ninguém, ninguém sabia. Mas eu me sentia muito triste, né? E eu fui investigar a respeito disso.
quando eu comecei a fazer o processo terapêutico, eu tinha alguma coisa ligada à minha gestação, né? A gestação da minha mãe, quando eu estava lá dentro. Aí descobri que meu irmão, na época, sofreu um acidente, né? Ele veio a falecer. Então, foi na época que eu nasci. Foi a tristeza que a minha mãe sentia, que meus pais sentiam, e eu senti tudo isso, eu absorvi tudo isso, tudo foi passado. Hoje tem gente que diz, a criança não sente nada. Sente. Eu digo porque eu sou a prova viva disso. Eu sentia muita tristeza, eu não sabia de onde era. Eu ia para a escola, minhas amigas diziam assim, você é uma pessoa tão alegre, introvertida. Eu digo, eu sorrio muito, eu conto muita piada, eu chamo a atenção de todo mundo, mas eu tenho uma tristeza muito grande dentro de mim, e eu não sei o que fazer. Eu sorrio, mas para ver se alivia, né? Era a minha fuga, né? Era chamar atenção, era conversar, era contar piada, falar bobagem, para os outros rirem, para mim esquecer a dor, mas eu senti uma dor insuportável. Quando eu entendi isso dentro do processo da terapia, eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, e a tristeza desapareceu. Gente, é impressionante. Coisas que não são minhas, não eram trauma meu, mas eu absorvi, eu recebi. Gente, dentro do útero, o bebezinho sente tudo, ele ouve, ele se martiriza lá dentro. Eu vi uma coisa que não era minha, mas eu tratei, glória a Deus, eu já estou liberta disso. Mano, eu sorri até por dentro, né? Nem se fala. Hoje eu sou uma pessoa mais alegre. As pessoas dizem, olham para mim na igreja e dizem, nossa, você é tão alegre, tão feliz. Eu sou mesmo, uma hora, e eu vou continuar sendo. Tristeza para quê? Já era, aí que ficou mais. Isso. Amém, com certeza. Minha querida, qual conselho que você dá aos pais com relação aos seus filhos a cuidar do emocional dos filhos? Tantos pais negligenciam os filhos, deixam eles à vontade em redes sociais, a criança já desde pequena já aprende, já vê conteúdo de adulto, né? Essa é a realidade. Se o pai não tiver ali vigilante, já vê coisas que não é para ver, as informações hoje são muito maiores, porque nós temos essa gama, esse leque de informações nas redes sociais, né? Então, a criança fica bombardeada com esse tipo de conteúdo, e aí os pais muitas vezes não protegem o emocional dos seus filhos. Como os pais poderiam trabalhar essa questão com seus filhos? Limites, né? Porque quando você não impõe limites, você vai criar mais tarde um problema para você mesmo, né? E assim, uma criança destruída emocionalmente, ela se torna um adulto destruído e ela destrói onde ela passa, né? E assim, muitos pais, a Bíblia fala que a gente deve ensinar o filho o caminho que ele deve andar. Se eu sei que aquilo pode destruir meu filho, eu vou ensinar o que é bom. Gente, eu posso gravar live, pregar evangelho, cantar, colocar coisas que edificam a minha vida? Posso sim, posso receber curtida, mas tudo tem um limite. Aí tem gente que vai lá, ensina a menina a dançar, rebolar a bunda. Gente, isso é muito vulgar. A criança vai crescer com a mente distorcida para a infância. A criança, ela tem que ser criança. A gente não pode destruir a pureza da criança. Hoje, os próprios pais estão destruindo a pureza da criança. Quando ela chega aos 10 anos, ela está igual a uma mulher de 20, usando batom, brinco, fazendo coisas que não é para fazer. Porque tem muito abuso infantil hoje. Porque as crianças estão muito à mostra, as mulheres estão muito à mostra. E o que está à mostra é igual a carne no açougue. Qualquer um passa e leva. Gente, isso é tão sério. É muito sério isso aí. As crianças estão sendo destruídas por causa de muitas coisas. Os pais estão achando lindo, gente. Tem que pôr limite. Limite. Muitos adultos não têm limite, você vai pôr limite como? É verdade. E o falar, né? O verbalizar bênçãos para os filhos. Tem pais profetizar bênçãos, que não compreendem. Não compreendem que as nossas palavras, elas são como flechas. As nossas palavras têm um poder tão grande. Se você que está nos assistindo soubesse o poder que tem as suas palavras, eu faço questão de dizer para o meu filho, você é um campeão. Para minha filha também, desde pequena. Sabe, falando agora contigo, eu me lembrei que a minha filha nunca, por todos os anos, ela tem 29 anos, eu nunca ouvi um comentário negativo da minha parte com relação a ela. Aí, algum tempo atrás, eu falei uma
a palavra, não lembro agora qual foi a palavra. Ela tomou aquele susto, mas não foi nenhuma palavra pejorativa nem nada, mas, mãe, a senhora nunca falou assim, 29 anos, sabe? E quando a gente entende o poder que tem as palavras, eu sempre falo, meu filho, você é um campeão, você vai ser o melhor na área que você quiser, seja médico, seja advogado, seja dentista. E aí ele, ano passado, foi fazer um teste, ele nervoso, falou, ai mãe, não vou conseguir. Eu falei, você já conseguiu. Você é inteligente, você é capaz, você vai longe. Então, os pais precisam colocar isso na mente dos filhos. Você quer filhos saudáveis, emocionalmente saudáveis, filhos que vão te dar prazer, alegria no futuro, você tem que plantar semente desde pequeno. Eu fico Eu ouvi assim, uma frase, não te abismada. interrompendo, assim, não te interrompendo, mas eu já ouvi umas frases É, assim, eu não sei ser mãe, eu não sei ser pai. Gente, que isso? E a educação que você gente, recebeu, você não aprendeu a ter limites, você não aprendeu o que é certo e o que é errado, você nunca entendeu que você não pode mentir, porque a mentira, ela, querendo ou não, ela se torna um transtorno no futuro, é a mitomania que a gente tem, né? Trabalha também dentro do processo terapêutico, mas ela se torna um vício, falta como o de vício da caráter. droga. Ela é necessário viver mentindo para viver bem, buscar atenção, então tem muitas coisas. Em vez de você abençoar, falar coisas que vão edificar a vida dos filhos, né? Eu sempre digo aos meus filhos que eles são bênçãos na minha vida, eu chamo eles de príncipe, nunca xinguei meus filhos de palavrão, coisa feia, e assim, eles têm um carinho muito grande por mim, um respeito, o meu mais velho, então, que hoje está casado, glória a Deus, nossa, ele dedica tanto carinho a mim, ele se expressa de uma forma muito carinhosa, mas eu nunca xinguei meu filho de palavrão, nunca dei esse mau exemplo, porque hoje em dia os filhos xingam os pais, mas por quê? Por que que eles xingam? Eles viram, eles ouviram, eles aprenderam de uma forma. Exatamente. Isso é inadmissível, um filho para falar a palavra torpe, mas por que que ele fala? Porque ele ouve, né? Porque ele Ele ouve. foi desonrado na pureza da inocência dele, e ele aprende a ser assim no futuro. Então, ele vai desonrar pai e mãe, porque ele aprendeu a ser assim. Mas ele pode aprender a mudar, entendeu? Ele pode passar por ajuda, procurar pessoas especializadas na área, pode se livrar de tudo isso. Pensamentos intrusivos, a terapia também trabalha, gente. Tem pessoas que me procuram e dizem, eu tenho muitos pensamentos ruins. Gente, se você procura o que é bom, não vai ter por que ter pensamentos ruins. Se você abandona o que é mal, o que é perverso, você busca os pensamentos bons. Vou projetar o que é bom para minha vida. Vou parar de mentir, vou parar de xingar, vou procurar ler a Bíblia, orar e ir para uma igreja. Gente, as igrejas estão aí para isso, elas ajudam. Elas têm uma ajuda muito grande na sociedade, né? A nossa ajuda em si como servos. Eu faço trabalho pela igreja, né? Me dedico à obra do Senhor e tem salvado muitas vidas. Pessoas têm deixado de tentar suicídio muitas vezes. Eu ouvi a palavra de Deus, às vezes a gente estava orando lá na igreja, fazendo campanha, que a gente fazia a oração em volta da igreja quando estávamos construindo. E os noiados passavam na rua, as pessoas usuárias de droga, né? Passavam na rua e eu via a gente orando e meu pastor algumas vezes ministrava a palavra, Jesus cura, Jesus liberta. E um deles se prostrou lá no meio da oração e disse, eu quero esse Jesus, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu não aguento mais essa vida. E hoje ele está casado, esse rapaz, ele mora em Curitiba, é uma das nossas Olha que ovelhas. incrível, né? Gente, Deus mudou a vida dele, mas ele buscou ajuda. Vocês podem buscar ajuda, né? Ficar preso na dor e no sentimento, eu vou usar droga porque eu não consigo me livrar do sofrimento. E não é isso, tem que procurar ajuda. Sim, glória a Deus. Querida, Sim. eu peço que você deixe uma mensagem para quem sabe que precisa tratar suas emoções, mas não se sente motivado a pedir ajuda. Você que está triste, que está magoada, procura alguém que possa te ajudar, né? Ou um psicólogo, ou um terapeuta, pessoas que possam te orientar a sair do nível que você está. Você é uma pessoa preciosa para Deus. A gente, quando guarda coisas ruins, a gente vive uma vida ruim. Mas se nós buscamos ajuda, buscamos viver bem, a gente sai da depressão, sai da ansiedade.
Eu tive uma crise depressiva, eu tive crise de ansiedade, meu pai chegou a falecer. Mas, assim, se eu não busco ajuda, eu me afundo. Sinta motivado com tudo que você ouviu hoje, procure, se você tem necessidade, procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure alguém que possa te ajudar, não fique no sofrimento. Hoje em dia existe terapia para criança, terapia para casais, terapia para idosos, pessoas individuais, não precisa ficar no sofrimento. Eu faço terapia online, se você mora em outra cidade, quiser me procurar, eu faço terapia online, eu também tenho um local fixo que eu faço. Não fique triste, não fique sofrendo, busque ajuda. Que isso seja uma motivação para você viver. Tem ajuda, viu? Qual o seu telefone, terapeuta? Para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, marcar uma terapia. 9284-3319. 9284-3319, né? Isso, o prefixo daqui é 69 antes. Certo. Ela atende não só no Brasil, como no exterior também, viu? Isso, minha carteirinha na internet atender até na Europa. Né? Online a gente não tem fronteiras, a gente pode ir até a China, o Japão, o Polo Norte. Online a gente vai para qualquer lugar. Agora, presencial, eu posso atender até na Europa. Agora a gente está montando uma sede nos Estados Unidos, tem um projeto para a Argentina, né? E conforme as sedes vão sendo estabelecidas, a gente vai poder alcançar esses lugares também no presencial. Verdade. Tem aí brasileiros espalhados por esse planeta, né? Pois é. Então, e na Olha Europa aí, tem Portugal. vamos ter que aprender a falar outros idiomas. E vamos ter que aprender a falar outros idiomas, crescer, que agora livres para crescer, né? Então, glória a Deus. Verdade, verdade. Minha querida, eu não tenho palavras para agradecer, tá bom? Você ter participado, gostei demais. Esse foi o primeiro, mas vamos voltar a esse assunto novamente, porque ele é um assunto muito abrangente, né? Muito Isso, tem a abrangente. leitura corporal, para você aprender a conhecer os traços, até bom para quando você for se relacionar, não escolher a pessoa errada, né? Porque se você sabe como ela funciona, depois você não vai ficar no prejuízo, né? Porque já vai saber como ela funciona. Então, até para escolher isso aí é bom. Verdade. Então, foi um prazer, tá, Neice? Deus te abençoe ricamente, que você possa crescer ainda mais nessa área. Obrigado você, agradeço Tchau, tchau. vocês, a equipe. Que Deus abençoe esse programa. Amém. Eu creio que grandes bênçãos o Senhor tem reservado para nós. Tchau, Amém. querida. Tchau, meu amor. Então, gente, eu só quero deixar mais uma vez esse recadinho para você. Não esquece, dia 9 de março vai ser 4 horas de programação. Mulheres em Destaque, tá? Com conteúdo de qualidade, muita surpresa esperando você aí, mulher. Chama a tua amiga, chama todo mundo, tá bom? Chama o maridão para participar também. Com certeza você vai amar essa programação que a Agência Novo Destaque está fazendo, especialmente para você. E não esquece, não, se inscreve no nosso canal, aí ativa o sininho para você ficar sabendo das notificações, tá? Todas as quintas tem um programa, uma quinta comigo, outra quinta com a Mel Cunha, você não pode esquecer, tá? Toda quinta temos um encontro marcado às 20 horas. Eu agradeço você por ter estado comigo até agora. Espero que tenha sido produtivo esse bate-papo. E na próxima quinta, você já sabe, né? Estaremos novamente com essa programação. Fiquem todos com o Senhor. Tchau, tchau.